Olá, queridos! Estamos iniciando mais um estudo bíblico sobre o livro do Apocalipse. E o nosso tema de hoje é Quando Tudo Será Resolvido. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. A primeira pergunta é a seguinte: que certeza João apresenta no início do livro do Apocalipse? Só que antes, vamos orar? Santo Deus, amado Pai, Criador do céu e da terra, mais uma vez, ó Deus, estamos reunidos para estudar a Tua Palavra. E nós te pedimos humildemente que o Santo Espírito possa falar aos nossos corações. Abençoe, ó Deus, cada estudante da Tua Palavra, no doce nome de Jesus. Amém. Bem, diz assim: Eis que vem com as nuvens do céu, e todo olho o verá, até quantos o trespassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. A volta de Cristo é uma certeza na palavra de Deus. Interessante isso, né? Na palavra divina, porque na cruz do Calvário, Cristo conquistou os méritos, venceu, e através da sua vitória, Ele nos prometeu um novo céu e uma nova terra. Então a palavra de Deus nos ensina, nos revela que Cristo voltará a esse mundo. Vamos para mais uma pergunta. Qual é o propósito da segunda vinda de Cristo? Então, a Bíblia diz que Jesus virá mais uma vez, certo? Mas qual é o propósito dessa segunda vinda? Qual é o propósito, dele voltar novamente para a terra? Está lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então Cristo vai voltar para esse mundo para retribuir a cada ser humano aquilo que ele realizou enquanto estava com vida na terra. Então Cristo vem para retribuir vida para aqueles que escolheram a vida, e Cristo vem para retribuir a morte para aqueles que escolheram a morte. Então, se hoje você está plantando, para a vida, quando Jesus voltar, você vai colher vida. Porém, se você não está plantando para a vida, quando Jesus voltar, você não vai colher vida. Então Cristo vem para retribuir segundo as nossas escolhas. Se eu escolho vida, eu vou ganhar a vida. Porém, se eu não escolho a vida, eu vou ganhar o quê? A morte. Então Jesus volta para esse mundo para retribuir a cada ser humano aquilo que ele escolheu, vida ou morte. Vamos para mais uma pergunta, a terceira pergunta. Como Cristo voltará? Como será a volta de Jesus? Está lá em Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Olha que interessante. Cristo voltará a este mundo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Sua vinda será pessoal e universalmente visível e audível. Então, Cristo voltará e todos verão a volta de Cristo. E o interessante é que ele vem com poder e grande glória. Diga amém, porque Jesus está voltando. Mais uma pergunta. É possível saber exatamente o dia em que Jesus Cristo virá? Será que é possível alguém saber o dia exatamente que Jesus vai voltar? Será? Olha Mateus 24, versículo 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. A Bíblia é clara. Jesus falou: ninguém sabe a não ser Deus.
Somente Deus sabe o dia da volta de Jesus. Mais uma pergunta. Que acontecimentos antecederão a volta de Jesus? Mateus 24, versículos 6 e 7. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Então, nós não sabemos exatamente o dia da volta de Jesus, mas Jesus deixou sinais. Jesus deixou sinais para que o povo, para que a humanidade pudesse entender o tempo de sua vinda, o tempo de sua volta. Tipo, guerras, rumores de guerra, fome, terremotos, doenças. Todos esses sinais nos ensinam, nos revelam que está próximo o tempo da volta do Filho do Homem. Jesus foi claro quando nos ensinou sobre isso. Mais uma pergunta. Que manifestações religiosas indicam a proximidade da vinda de Jesus? Interessante. Mateus 24, versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Olha que interessante. Sinais e milagres feitos por líderes religiosos falsos, líderes espirituais falsos. Hoje nós vivemos exatamente no tempo onde os líderes falsos estão aí operando seus sinais e seus milagres. Mas nesse momento em que nós estamos vivendo da pandemia mundial, né, do Covid-19, cadê esses líderes realizando cura, milagres? Cadê eles? Eles correram porque são falsos profetas. São líderes espirituais movidos pelo Satanás, movidos por espírito de demônio. E o povo de Deus precisa atender, ou melhor, entender que eles estão ensinando heresias. E nós precisamos acordar enquanto é tempo, ou enquanto há tempo. Porque eles estão aí enganando as pessoas deste mundo. Mais uma pergunta. Que farsa Satanás apresentará ao mundo próximo à vinda de Cristo? 2 Coríntios 11, 14. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Irmãos, o próprio Satanás tentará enganar o mundo todo, imitando a segunda vinda de Jesus. E se você não conhecer as Escrituras, se você não estudar a Bíblia, você será enganado. O diabo usou a Bíblia para tentar fazer com que Jesus caísse no deserto. Durante os 40 dias que Jesus passou lá, o diabo usou a Bíblia para tentar Cristo. E Cristo venceu porque Jesus conhecia as Escrituras. E se você e eu não estudarmos, não estivermos atentos, ele pode nos enganar. Você entendeu? Porque o diabo tem poder para se personificar em quem ele quiser. O mundo não sabe a fisionomia de Cristo, o mundo que nós vivemos hoje, mas o diabo sabe. Ele viveu no tempo de Jesus. Você entendeu isso, meu querido? Vamos para mais uma pergunta. Que artimanha Satanás usará para enganar? 2 Tessalonicenses 2:9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira. Olha que interessante. Ligue seu alerta. O inimigo colocará em ação toda a obra de engano, menosprezando a revelação encontrada na palavra de Deus. Mas aqueles que conhecerem os sinais bíblicos que se referem ao verdadeiro Senhor não serão confundidos. Satanás vai operar milagres, curas, como ele está fazendo hoje, usando líderes espirituais falsos, mentirosos. O diabo também tem poder para curar, sim. Só que a cura do diabo, ela é momentânea, ela é passageira, ela é ilusória. E muitas pessoas têm sido enganados ao longo do tempo que estamos vivendo.
Então você e eu precisamos estudar a Bíblia para reconhecer o que é ouro e o que não é ouro. Mais uma pergunta. Qual é o conselho de Jesus ao seu povo com relação a esses eventos? O que Jesus nos aconselha? Quais são as dicas de Jesus? Lucas 21, versículo 28. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Então Jesus nos ensina que quando todos os sinais estiverem acontecendo, quando tudo isso estiver se cumprindo, é para a gente se alegrar, porque está próximo a vinda do Filho do Homem. E é exatamente nesse tempo que nós estamos vendo tudo se cumprir. Tudo está se cumprindo como Jesus falou. Olha a 10ª pergunta, diz assim: o que deverá acontecer antes da volta de Jesus? Mateus 24, 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. O mundo precisa conhecer Jesus. O mundo precisa conhecer o evangelho verdadeiro. E Jesus Cristo chamou você, chamou a mim, chamou nós para que possamos ser a testemunha dele nesse mundo, ensinando as verdades bíblicas, ensinando a palavra correta para que as pessoas não sejam enganadas. E ai daquele que ensina heresias, porque vai prestar conta diante de Deus. A última pergunta de hoje é a seguinte: com que certeza Jesus encerra sua revelação no livro do Apocalipse? Apocalipse 22, versículo 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A Bíblia diz, Jesus Cristo fala que ele virá. E quando Jesus voltar, quando ele vier, ele vai retribuir a cada um segundo aquilo que nós plantamos, segundo aquilo que nós escolhemos aqui nesse mundo. Ele está voltando, mas nesse exato momento ele está trabalhando na minha mente e no teu coração. Ele está trabalhando para mudar o resultado final das nossas histórias. Então, por favor, se você aceita Jesus em sua vida, se você crê que ele vai voltar, se você crê em um mundo melhor, em um governo de Deus, que ele vai estabelecer aqui nesse mundo, onde não vai haver luto, nem pranto, nem dor, eu convido você a orar comigo. Senhor, obrigado porque o Senhor nunca nos desamparastes. Obrigado porque o Senhor morreu para que possamos viver. Ó Deus, queremos sim fazer a tua vontade. Queremos, Senhor, ó Deus, que o Senhor transforme a nossa mente e o nosso coração. Ó Deus, nos use como instrumentos em tuas mãos, no doce nome de Jesus. Amém. Um dia tudo será